Oi, gente. Então, vamos para a aula de micologia? Bom, a ideia vai ser o seguinte. A princípio, eu vou dar uma revisada nas micoses sistêmicas para depois a gente corrigir a atividade EAD que foi da semana passada, que eu pedi as diferenças entre os principais fungos das micoses sistêmicas, que é o histoplasma e o paraquat. Então, vou dar uma revisada geral para a gente pegar esse gancho e fazer a atividade. É até bom, quem não assistiu a aula vai ter essa oportunidade e quem assistiu vai dar uma revisada para a gente tirar as dúvidas na próxima semana. Bom, então vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, unidade 3, na verdade é unidade 4, micoses sistêmicas. Bom, gente, o que vem a ser micose sistêmica? Então, micose sistêmica, pelo próprio nome diz, são aquelas micoses que elas têm a capacidade de, vamos dizer, espalhar pelo corpo, certo? Mas para espalhar pelo corpo, elas têm que ter o quê? Elas têm que conseguir chegar na corrente sanguínea, porque chegando na corrente sanguínea, o sangue leva para qualquer lugar do corpo. Mas, para a micose, para o fungo ter a capacidade de chegar até o sangue, primeiro que ele vai ter que conseguir, né, a característica principal é conseguir sobreviver a 37 graus, que é a temperatura do corpo humano. Mas caso os fungos vivem na natureza eles estão em torno de 25 graus, sim. Então, os fungos capazes de acometerem sistemicamente o organismo, tem que ser os fungos dimórficos, é a principal característica. O que é o dimorfismo? Ele consegue tanto sobreviver a 37 graus na temperatura do corpo humano, quanto a 25 que é a temperatura do mesmo. Mas dimórfico significa duas formas. Não tem nada a ver com a temperatura, Cássia. Sim. Por quê? Porque se ele está a 37 graus, ele adquire a forma leveduriforme. Ele é uma levedura pequenininha que consegue invadir a corrente sanguínea. E a 25 graus, ele sobrevive a 25 graus porque ele se transforma em fungo miceliano, que é aqueles micélios, aquelas estruturas de reprodução com os esporângios. Então, eles são grandes. Aí não conseguiria sobreviver no corpo humano, certo? Bom, então a principal característica são o quê? São os fungos dimórficos, né? Encontrados na natureza, na forma miceliana. Porém, quando está no organismo, eles adquirem a forma leveduriforme e não a forma miceliana, que é do ambiente, certo? Então, próxima característica de todos os fungos que provocam micoses sistêmicas. Porta de entrada dos esporos. Então, vamos lembrar, esporos são essas estruturas aqui de reprodução. Via respiratória. Então, é preciso que o indivíduo inale os esporos. Respire esses esporos, tá? Então, aqui, ó, os esporos aqui do fungo, né? Aqui de algum tipo, uma espécie, aqui de outra espécie. É necessário que esses esporos sejam inalados. Então, a via de entrada é o respiratório. Eles não têm capacidade de invadir se não for penetrando através do pulmão. E a disseminação. Uma vez no pulmão, eles vão se disseminar, eles vão cair na corrente sanguínea. Quer dizer, eles vão disseminar pelo corpo, ou através dos vasos linfáticos, ou através do sistema circulatório sanguíneo. Porém, na forma leveduriforme, não nessa forma grandona aqui, né? Aqui, ó, aqui já está no sangue, olha aqui, ó, forma leveduriforme dentro da célula. E aqui, gente, ó, olha só que legal, a forma leveduriforme. Isso aqui é uma foto, isso aqui é um esqueminha, isso aqui é uma foto, olha que legal. Foto que eu tirei, legal, né? E outra característica importantíssima, não são transmissíveis. Eles não se transmitem de um indivíduo para o outro. Ô, Cássia, mas eu já ouvi falar de alguns fungos sistêmicos que deram surtos, epidemias de histoplasma, por exemplo.
Sim, mas epidemia foi que aquelas pessoas que tiveram a doença, elas frequentaram o mesmo lugar, que tinha muitos esporos e respiraram os esporos e tiveram histoplasmose, né? A infecção pulmonar por histoplasma. Não que uma pessoa passou para o outro, não, isso não existe, tá bom? Então, olha só, então os fungos estão na natureza, né? Tem aqui uma foto aqui, tem outra foto aqui, né? E que as pessoas acidentalmente vão inalar os esporos dos fungos. Sintomas, mesma característica geral de todos eles, não são específicos. Às vezes é muito difícil um diagnóstico. O que ajuda muito no diagnóstico é justamente a história epidemiológica. A pessoa estava bem, ela foi em um determinado lugar, que, por exemplo, ficou na natureza, por exemplo, foi acampar, sei lá, foi visitar uma caverna e voltou com uma pneumonia. Então, ela não tem nenhum outro motivo para ter pneumonia, além do fato de ela ter ido naquele lugar. Então, o médico pode pensar em fungo, em a infecção pulmonar de origem fúngica. Fora disso, mesmo porque pneumonia também não é, né? O que ajuda vai ser a história epidemiológica. Febre, mal-estar, tosse, cefaleia, isso aqui é tudo sintoma gripal às vezes, né? E uma infecção respiratória leve. Então, infelizmente, nessa primeira fase, que é o fungo ainda está a nível pulmonar, ele ainda não disseminou, é a fase mais fácil de ser tratada. Porém, infelizmente, na maioria das vezes, a gente vai ter uma disseminação. Na maioria das vezes não, né? Disseminação em casos graves. Muitas vezes, esses fungos, essa infecção, ela para no pulmão pelo próprio paciente, pelo próprio sistema imunológico, mas muitas vezes também, né, ela pode invadir também e pode acometer aqui, ó, sistematicamente. Então, quando chega num caso desse aqui, até que o médico pense em fungo, já tratou muita coisa e o paciente só nada de responder. Bom, o diagnóstico. Então, o diagnóstico é mesmo, para todos eles. A gente vai e nas secreções respiratórias, que é a forma mais fácil, o material mais fácil da gente conseguir identificar. Então, a gente vai fazer uma pesquisa direta. Quando o fungo já está disseminado, o ideal é tecido, tá? Seria uma biópsia. Mas muitas vezes o médico, primeiramente, ele vai na secreção respiratória. Quem sabe encontra o fungo lá, né? E aí a gente faz uma pesquisa direta. Olha aqui, ó, esse aqui no caso é o paracoco, né? Aqui também tem um paracoco, só que aqui já é na biópsia, tá? Tá com coloração aqui, né? Ele aqui. Bom, e vai fazer cultura, vai pegar aquele material biológico, vai cultivar, o fungo vai crescer ali. Aí, olha só, o fungo não é dimórfico, que ele cresce tanto a 37 quanto a 25, então a gente já suspeitando de um fungo dimórfico, a gente vai plantar e vai incubar tanto a 37 e vai plantar novamente, incubar a 25. Se ele crescer a 37 na forma leveduriforme e crescer a 25 na forma miceliana, pá, matou o diagnóstico. Ou aí a gente vai pensar que tipo de fungo, mas pelo menos já sabe que é o fungo dimórfico, e o fungo dimórfico que realmente causa infecção sistêmica. Agora eu fiz bastante questão, gente, de frisar isso aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante, e os fungos que causam micose sistêmica são um dos principais agentes causadores de acidente de trabalho, infecção por acidente de trabalho. Porque a partir do momento que eu falei lá no início, né, que a infecção é por inalação, o paciente inala os esporos. Olha só, no laboratório você vai cultivar o fungo. Quer dizer, você está tendo toneladas de esporos ali, né? E se você não souber manipular esse material, se você não tiver uma capela de fluxo laminar que isola o ambiente do material lá dentro, isolando o ambiente e protegendo o profissional.
Se você não tiver um ambiente todo fechado para trabalhar com esse fungo, se você realmente estiver trabalhando com fungo dimórfico, você pode se contaminar, pode contaminar todo o ambiente, você vai estar ali prestes a um surto, né, de infecção pulmonar fúngica. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Toda cultura de fungo dimórfico tem que tomar muito cuidado para não contaminar as pessoas, os profissionais. O tratamento é aquilo que eu falei. Quando o quadro é localizado, ou seja, quando a infecção está restrita ao pulmão, beleza, é muito mais fácil tratar cetoconazol. É muito mais fácil. Agora, se o diagnóstico ele foi demorou para diagnosticar, o médico pensou em várias coisas, fez vários tratamentos e nada resolveu, e que ele vai pensar em fungo, muitas vezes quando o quadro já está disseminado, então, infelizmente, o tratamento já não é mais cetoconazol, é anfotericina intravenosa. Tratamento longo, demorado. E a anfotericina, gente, é um medicamento muito agressivo, ela tem muito efeito colateral, principalmente a nível de fígado e a nível de rim. Ela provoca ela leva o paciente mesmo, pode levar o paciente à insuficiência renal, ela é muito tóxica para o organismo. E para o tratamento dar resultado, tem que ser uma concentração muito grande de anfotericina, porque ela muitas vezes o fungo está em locais que tem que ter uma concentração muito grande do antifúngico para conseguir chegar até onde o fungo está. É mais que sistêmico, né? Você tem que dar uma quantidade maior para cobrir o organismo inteiro. Então, muitas vezes, o médico tem que utilizar anfotericina lipossomal, que é essa aqui, ó, que é essa fortuna aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, um tratamento com essa anfotericina aqui, por paciente, ela custa na faixa de R$400 mil. É muito caro. Anfotericina lipossomal, tá? Muitas vezes o médico precisa usar o lipossomal, porque o paciente não vai, o rim do paciente, o fígado do paciente não aguenta uma anfotericina B. Ela lipossomal, ela pode ser utilizada em altas doses e os efeitos adversos são bem menores. Mas o tratamento é caríssimo, R$400 mil. Então, assim, é aquilo que a gente sempre falou desde o início, né, gente? Se você sair do curso com essa ideia, com fungo na cabeça, eu já vou me dar por satisfeita, porque essas histoplasmose, muitas vezes o médico não pensa em fungo, ele pensa em qualquer outra infecção. Nós agora saímos de uma epidemia de Covid, também entrando numa epidemia de influenza, o médico sempre pensa nessas condições virais e não pensa no fungo. Então, mais uma vez, a história epidemiológica, escutar o paciente, perguntar, mas aonde você foi, que você começou a passar mal, o que você fez diferente na sua vida, vai ajudar demais para ele pensar em fungo e chegar nesse diagnóstico. Bom, então, qual foi a proposta que eu dei para vocês? O que eu falei até agora foi no geral, todas as micoses sistêmicas têm essas características, e eu peguei as principais, pelo menos a nível de Brasil, de América do Sul principalmente, né, que a gente vai encontrar mais as micoses, histoplasmose e paracoccidioidomicose, são as mais comuns. Então, o que eu pedi? Eu pedi para você fazer uma comparação. Quais são, apesar delas serem as mesmas características, quais são as particularidades que tem na histoplasmose, no paracoco, com paracoccidioidomicose, com relação ao fungo, manifestação clínica e epidemiologia. Então, eu fiz aqui, vamos ver então. Primeiro, a epidemiologia. O que eu trouxe aqui para vocês? Se alguém achar mais alguma coisa diferente, leva para nós na aula presencial segunda-feira, que a gente discute e acrescenta também, né? Bom, a histoplasmose, gente, agora com relação à epidemiologia. A histoplasmose é uma micose que ela comete, olha só, ela comete
a América do Sul praticamente toda, a América Central e também tem focos nos Estados Unidos. Até aqui, ó, Europa, África, Sudeste da Ásia. Então a histoplasmose está mais disseminada no mundo, mas ela é principalmente, olha só, no Brasil praticamente todo, né? Argentina, o Chile bem menos e o México praticamente aqui, Guatemala, né? E a Venezuela tem muito paracoco. Olha só, mais de 40%. Então é muito paracoco. Desculpa, histoplasma, né? Já o paracoco, olha só, ele é encontrado, ele praticamente não tem no México. Se tem no México, aqui, ó, é uma baixa, né? Ele tem muito aqui, ó, no Brasil, pega um pouco, pega São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, talvez um pouco da Bahia também, né? Moderado aqui nessa parte aqui do Brasil e tal, e não tem, olha só, não tem praticamente na Argentina, no Chile, no restante da América, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, Guiana, Venezuela, já não tem o paracoco, tem muito histoplasma, não tem paracoco. Então, assim, basicamente o histoplasma, a prevalência de histoplasma e a disseminação de histoplasma pelo mundo é bem maior do que o paracoco, tá bom? Então, seriam micoses sistêmicas, né, a diferença entre elas. O que mais? Ainda com relação à histoplasmose. Uma coisa importantíssima, gente, é que a gente sabe, né, igual eu falei, são fungos encontrados na natureza. Eles vivem uma vida saprófita. Porém, mas o histoplasma, ele é muito mais conhecido, já foi identificado o comportamento dele na natureza. O histoplasma, ele é muito comum em fezes de morcego. Então, caverna é muito comum a gente ter o histoplasma em cavernas por causa das fezes do morcego, né? Então, aqui fala exploração de cavernas, que, ó, construção antiga, porque justamente por causa das fezes do morcego, né? Desflorestamento, urbanização maciça em locais ocupados pela natureza. Então, assim, é muito comum, aqui, ó, galinheiro. Então, o histoplasma, ele está muito relacionado com fezes no caso de morcego e de aves também. Então, assim, ele já foi muito encontrado. Então, basicamente, a gente já conhece o hábitat dele, né? Não se conhece nenhum animal que nunca foi encontrado histoplasmose em nenhum animal. Então, a gente não conhece reservatório a nível de animal hospedeiro. Já o paracoco é uma incógnita. Cadê o paracoco? Não se sabe. Sabe que está na natureza. Tá, mas aonde? O histoplasma, beleza. Caverna, galinheiro. Aonde tem morcego, tem histoplasma. Agora, o paracoco já é uma incógnita. Aonde que esse bicho está? O que já achou, o que foi assim, uma pistazinha, foi nas fezes do tatu. Já acharam paracoccidioidomicose naqueles buracos de tatu. Só lá que encontrou, né? Então, assim, ainda é muito ainda é muito pouco conhecido. Deixa eu ver uma coisa que se fala mais pra cá. Não, então eu vou falar aqui agora. E por causa disso, gente, o fato do histoplasma ser bem mais conhecido o hábitat dele, uma coisa muito importante são as microepidemias. Já foram relatados várias microepidemias de histoplasma. Uma mais conhecida, uma das mais famosas, foi uma epidemia de histoplasmose que teve numa creche. Várias crianças ao mesmo tempo apresentaram infecção pulmonar e detectaram histoplasmose em todas elas. Ainda bem que foi no inicinho, tratou, ficou tudo bem. Mas, meu Deus, aí agora aí vem a epidemiologia, né? De onde que esse histoplasma, de onde que essas crianças pegaram histoplasmose, sendo que a única coisa em comum que elas tinham era a creche, que elas frequentavam a mesma creche. Então, foram investigar, encontraram fezes de morcego, que essa creche tinha aquelas manilhas, né, de concreto,
que se usa para canalizar, e elas tinham essas manilhas que elas usavam para brincar. Lá no playground, o playground era formado por várias manilhas que elas brincavam ali, né, entrando e saindo das manilhas. E naquelas manilhas estava lotado de fezes de morcego. Então descobriram ali aonde que estava. Então por isso que muitas vezes a gente encontra microepidemias, que a gente já conhece mais ou menos o comportamento, o hábito do citoplasma, então a gente consegue. Agora o paracoco não. O paracoco nunca foi relatado surto de paracoco. Será que nunca ocorreu? Não sei. Pode ser que ocorreu, mas não conseguiu se encontrar um ponto em comum entre as pessoas aí. Bom, o fungo. Agora as diferenças. Agora vamos falar do fungo. O fungo da histoplasmose, a espécie mais prevalente é o Histoplasma capsulatum, fungo dimórfico. Olha como é que ele é a morfologia dele, né? Ele tem a levedura dele. Esse aqui é a forma miceliana, essa é a forma leveduriforme. Não, desculpa, gente, isso aqui não é a leveduriforme, não. Isso aqui tem essa miceliana aqui em aumento maior. A leveduriforme, eu vou mostrar a vocês aqui em primeira mão. Essa aqui, ó. Tá? Levedurazinha aqui. O paracoco, a paracoccidioidomicose, ela é provocada pelo Paracoccidioides brasileiros, né? Espécie que a gente tem, né? Paracoco é uma só encontrado principalmente no Brasil, por isso daí o nome. Também todos dois, obviamente, com termodimórfico. Bom, manifestações clínicas. Então, como eu já falei, todos eles entram pela via inanatória. O paracoco, ele tem manifestações mais específicas, porque ele, aí quando ele, olha só, então voltando um pouquinho, ele dissemina, né? Então do pulmão, ele vai via hematogênica para diferentes órgãos. Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma infecção pulmonar que autolimitada, que ela cura espontaneamente, porém vai ter um período assintomático, mas depois ele pode reativar. Principalmente isso aqui vai depender, ou a pessoa se cura, ou a pessoa vai viver com paracoco o resto da vida e ele não vai ter uma reativação, ou por algum motivo, por alguma condição do paciente, por algum processo de imunossupressão, o paracoco vai manifestar. Então, pode ser uma doença pulmonar crônica ou ele pode disseminar para pele, tecidos, mucocutâneo, tá? Pode ser linfonodo, baço, fígado, glândula, suprarrenal, mucosa oral. Então, o paracoco, ele é muito variado, ele pode ir tanto para mucosa quanto para órgão. Olha só, então aqui a gente tem vários exemplos. Olha aqui, ó. Ele disseminando aqui, nível de linfonodo, né? Acometeu o linfonodo. Aqui, ó, o paciente com fígado enorme. Aqui o paciente com linfonodo inchado, né? Aqui foi para pele, aqui nas nádegas, aqui no lábio. Não tem uma foto aqui não, porque às vezes tem mucosa também, oral. Então o paracoco, ele... Aqui, ó, outro linfonodo inchado aqui, né? Esse aqui, o linfonodo inchou e ainda, né, feriu, né, disseminou para a pele também. Então ele pode ter várias formas. Então você vê que é uma doença que não tem especificidade nenhuma, né? A gente estudou as micoses subcutâneas, né? Essas lesões aqui, ó, estão muito parecidas, não é, gente? Aquelas lesões granulomatosas das subcutâneas. Só que não é paracoco. Ah, Cássia, como é que você pensa em paracoco e não pensa em lesão subcutânea? Vocês lembram das lesões subcutâneas, das micoses subcutâneas? Que o fungo, ele tem que ser, ele penetra por um trauma, né? A pessoa machucou ali e o fungo penetrou. Aqui não. Essa lesão é de dentro para fora, né? Porque o paracoco, ele dissemina, então ele é de dentro para fora. As subcutâneas é de fora
para dentro, porque ela é inoculada por um trauma. Né? Então a pessoa tem que ter, olha a história. Não, eu machuquei aqui, eu estava, sei lá, capinando na lavoura e um galho foi me machucou aqui. Aí sim, entendeu? A gente pensa em subcutâneo, mas de qualquer forma aqui o diagnóstico, o exame tem que ser o quê? Uma biópsia mesmo, né? Bom, o histoplasma já não achei foto nenhuma porque é a mesma coisa, contato vinilatório, pulmonar aguda ou crônica. Agora a disseminação do histoplasma, ela já é mais assim nos órgãos mesmo, né? Fígado, baço, medula óssea, linfonodo. Ele já não tem essa questão de atingir mucosa, atingir pele, ele é mais internamente mesmo, né? Tanto que aquela fotinha que eu mostrei pra você, essa foto aqui, ó, né? Isso aqui foi um achado, isso aí foi no sangue, tá? O neoparacoco a gente consegue pegar mais em biópsia e tudo mais. O histoplasma só no sangue mesmo. Tá? Peraí. Ok, moçada? Quantos minutos que eu gastei? 26. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês. A gente vai tirar as dúvidas. Na segunda-feira nós vamos tirar todas as dúvidas, tá? Pra gente fazer a prova no dia 28. E eu vou dar uma pincelada sobre micoses oportunistas, mas só citar mesmo, porque foram todas as outras micoses que a gente só estudou, só que de uma forma mais exagerada, pelo próprio nome, oportunista, né? Significa quando ela pega o paciente numa condição mais complicada. Tá bom, moçada? Nós vamos parar por aqui. Segunda-feira a gente se encontra. Um abraço.